Olá, turminha, tudo bem? Vamos começar a nossa aula? Hoje, sexta-feira, nós vamos conhecer um assunto muito legal, tá? Que é o texto informativo. Então, o que é esse texto? Qual a função dele? Onde nós podemos encontrá-lo? Então, essas informações nós vamos conhecer, né, no decorrer da nossa aula, tá bom? Então, o texto informativo, ele tem como principal função informar o leitor sobre um tema específico. Então, o próprio nome informativo já nos dá a ideia de que é um texto que nos informa, tá? Então, o leitor, nós que estamos lendo o texto, nós que estamos procurando as informações. E tema específico, aquele tema que nós gostaríamos de conhecer um pouco mais, tá bom? Então, é um texto com uma linguagem objetiva, clara e formal. Ao contrário da lenga-lenga, que é um texto, né, de repetição, que ele se repete, este não, é um texto objetivo, que não tem espaço para enrolação, tá? É uma linguagem clara, que vai direto ao assunto, e formal, ou seja, é um texto que ele tem uma linguagem mais elaborada, é uma linguagem que precisa de um maior conhecimento, né? Então, é um texto que traz informações de fontes confiáveis, tá? Baseadas em pesquisas. Então, esse tipo de texto não pode ter a opinião pessoal do autor. Por exemplo, eu jamais poderia dizer, falando do Covid, por exemplo, o Covid é um vírus que não mata. Eu não posso dar essa informação sem pesquisar sobre ela. Então, falando de Covid, falando da vacina, então muitas pesquisas foram feitas e muitas informações, né, estão disponibilizadas aí para o nosso conhecimento. Então, né, quando nós vemos nos jornais, então são informações confiáveis e comprováveis, tá bom? Então, nesse texto nós podemos conhecer diversos assuntos e nós podemos encontrá-los em algumas fontes, como jornais, nos livros que vocês estudam aí, né? Os livros didáticos, no dicionário, quando pesquisamos um significado de uma palavra, em revistas, em sites também, tá? Por exemplo, aquela pesquisa que vocês fizeram sobre um animal que vocês escolheram. Ali é um texto informativo. Por quê? Porque vocês conheceram mais sobre o animal, onde ele vive, quais são os hábitos alimentares deles, né? O peso e mais outras informações, tá certo? Então agora nós vamos ler um texto, tá certo? Pronto, o texto que vocês podem acompanhar no livro de vocês é Por que os crocodilos fêmeas são boas mães? Então, em cima desse texto, a gente vai trabalhar outras ideias também, tá? Então, vamos ler. Os crocodilos fêmeas protegem seus ninhos. Quando ouvem seus filhos gritando, as mães abrem o ninho e os ajudam a sair do ovo. Depois, levam-nos com cuidado até o rio em sua boca. Então, é um fragmento do texto de Carolina Caires, disponibilizado na revista Girassol. Então, aqui a gente vai trabalhar a ideia de parágrafo, tá? Quando nós vamos escrever um texto, nós damos aquele espaço entre a margem, tá? E as linhas. Então, aquele espaço entre a margem e o início da nossa escrita, do nosso texto, nós vamos dar um espaço que nós chamamos de parágrafo. Então, nesse texto, nós temos 3 parágrafos e no final da primeira linha nós temos um ponto. Este é um sinal de pontuação que se chama ponto final. Nós também vamos ter, depois de gritando e depois de rio, um sinal de pontuação que nós chamamos de vírgula. Que essa vírgula, ela nos vai dar uma pausa na nossa leitura, tá bom? E depois de boca, nós vamos ter um colchete com 3 pontinhos, que nós chamamos de reticências, que dá a ideia de que o texto continua. Então, esse é só um fragmento do texto, de um texto maior, que nós tiramos só esse pedacinho para estudarmos, tá bom? E sobre esse texto também, vamos estudar a ideia de masculino e feminino. Então, na primeira imagem, nós vamos ver um boi, tá? Qual o feminino de boi? Vaca. Qual o feminino de gato? Gata. Qual o feminino de homem? Mulher.
Então, já quando eu falo o crocodilo, vocês não sabem se é masculino ou feminino. Então, para isso, eu preciso acrescentar o nome macho, se for masculino, e o nome fêmea, se for feminino. A mesma coisa acontece com girafa. Quando eu digo a girafa, vocês não sabem se é masculino ou feminino, mas quando eu digo a girafa fêmea, aí vocês têm a certeza de que é feminino. Então, nós precisamos acrescentar essas palavras para fazermos a diferença entre masculino e feminino, tá bom? Então, agora é com vocês. Resolvam as questões do livro 1 a 6, da página 54 e 55, né? Que é de interpretação desse texto que estudamos, tá bom? Bons estudos